Olá, você que está em casa, estamos mais uma vez iniciando aqui mais uma aula de biossegurança. Vamos dar continuidade na nossa aula de hoje à resolução de questões sobre todos os assuntos que nós já vimos nas nossas aulas teóricas. Vamos perpassar aí por todos os assuntos que nós vimos, resolvendo questões, sempre enfatizando a vocês os assuntos que têm maior incidência nas provas, aqueles tópicos que vocês devem ter aí, né, dar uma maior atenção, porque tem chances aí maiores de cair nas provas, e vamos sempre aí enfatizando esses pontos para que você não erre mais nenhuma questão nas suas provas de biossegurança. Seja as suas provas aí das mais diversas áreas aí em que caem esse conteúdo de biossegurança, nossas questões aqui são para que você não erre mais nenhuma questão e gabarite todo esse assunto nas suas provas, tá bom? Então, na aula passada, nós começamos nossas resoluções de questões, falamos aí já sobre alguns assuntos, né, resolvendo questões sobre alguns assuntos. Começamos falando aí sobre os assuntos iniciais, os tópicos iniciais, e eu enfatizei, faço questão de rememorar aqui, né, que ainda que não pareça, ainda que seja um assunto muito inicial do conteúdo, um dos conteúdos que caem bastante em provas é aquela conceituação inicial de biossegurança. Então, nós falamos na nossa resolução de questão, nas nossas aulas anteriores, resolvemos questões sobre esse assunto, mostrei para vocês como isso cai nas provas e a gente deu seguimento aí, continuando resolvendo as nossas questões. Então, vamos continuando aqui. Na aula passada, nós começamos aí, né, a falar sobre os assuntos e vamos dar continuidade para mais uma questão aqui. Questões aqui que eu trouxe sempre fresquinhas, sempre muito atuais, para a gente fixar bem esse assunto, tá bom? Então, continuando aqui com a próxima questão de 2020 da Banca Objetiva, Prefeitura de Cascavel, no Paraná. Essa questão traz o seguinte: de acordo com a NR 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, sobre os agentes biológicos da classe de risco 1, é correto afirmar que... Então, relembrando aqui com vocês, classe de risco 1 é aquela em que o agente biológico, né, ele não é capaz de causar doenças em pessoas, em humanos saudáveis, tá? O risco aí é baixo ou inexistente de causar doença em humanos saudáveis. O risco de transmissibilidade, de propagação para a coletividade, para a sociedade, é baixo ou inexistente também, né? Baixo. E é uma classe de agentes biológicos em que a gente já tem ali profilaxia, tratamento eficaz, tá? Então, essa é a nossa classe de risco 1. Então, vamos aí julgar todos os itens da nossa questão para a gente responder aí essa nossa questão. Letra A. Os agentes biológicos da classe de risco 1 apresentam baixa probabilidade de causar doença em humanos? Sim, né? Até o momento aí a nossa questão ali, o nosso item está certíssimo, não é mesmo? Então, sim. Letra A, sim, corretíssimo. Vamos ver as demais aí para ver aí se realmente a letra A vai ser a nossa resposta da questão, tá? Letra B, ela traz que podem causar... Os agentes da classe de risco 1 podem causar doenças ao ser humano para as quais existem meio eficaz de profilaxia ou tratamento. Não, né? O risco dela causar doenças aí em humanos saudáveis é baixo ou inexistente. Então aqui, essa especificação aqui dessa letra B estaria aqui mais compatível com a classe de risco 2, tá? Classe de risco 2, em que pode sim causar doenças, porém existem aí meios eficazes de profilaxia, tratamento e cura conhecidos, tá? Então, classe de risco 2. Letra C traz que a classe de risco 1, os agentes da classe de risco 1 podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Aqui, mais uma vez, né, questão errada, questão que retrata aqui, né, assertiva, que retrata a classe de risco 3, tá? E não a classe de risco 1. Letra D traz que os agentes biológicos da classe de risco 1 podem causar doenças graves ao ser humano, aos quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Aqui, mais uma vez, a gente traz aqui, né, classe de risco 3, porque a classe de risco 3, percebam que as duas aqui, tanto a C e a D, elas enumeram aqui, né, características, né, ela traz aqui uma definição da classe de risco 3. Por quê? Quando eu falo de existir ou não meio de profilaxia e tratamento eficaz, quando eu falo de classe de risco 3, eu digo que são agentes ali, né, biológicos para os quais
Usualmente existe profilaxia e tratamento eficaz, né? Mas nem sempre, não é sempre que existe. Então, às vezes existe ali tratamento, mas não existe cura. Então, se eu houver ali numa questão, né, falando que para as quais nem sempre existe, eu posso considerar correto. E também se eu trouxer ali falando que não existe meio de profilaxia ou tratamento, também posso considerar correto. Então, a letra D, ela elenca ali, né, entre classe 3 e classe 4, e a letra C, classe 3, tá? Então, nenhuma das duas está correta, porque nenhuma das duas se refere ali à classe de risco 1, que é o que a gente está procurando na nossa questão, não é mesmo? Então, B, C e D também, D também errado, assim como a B e a C erradas. Letra E, os agentes da classe de risco 1 apresentam risco individual elevado para o trabalhador, com probabilidade de disseminação para a coletividade. Errado também, né? A gente viu que classe de risco 1 é aquela em que não existe risco, ou existe um risco baixo ou ausente de disseminação para a coletividade, e existe um risco baixo de um risco individual para o trabalhador, né, baixo, né? Então, essa é a classe de risco 1. A letra E, ela traz aqui que existe um risco individual elevado e probabilidade de disseminação para a coletividade. Aí entra também, mais uma vez, ali, classe 2, classe 3 ali, né, mais compatível ali com a classe 3 também, e não classe 1. Então, confirmando aí que a nossa assertiva correta é a nossa letra A, tá? Letra A. Então, essa é a resposta da nossa questão. Então, vamos aí para mais uma questão, mas antes de ver mais uma questão, eu vou rememorar aqui com vocês, porque eu sempre gosto de fazer aqui essa breve revisada, porque muitas vezes na hora de responder a questão a gente se confunde, a gente tem dúvidas. Então, eu trouxe aqui esse quadro exemplificativo que resume bem todos esses conceitos, né, relacionados à classe de risco 1, 2, 3 e 4, para que você não confunda mais e não gere dúvidas para você mais na hora de responder as questões da sua prova. Então, vamos ver aqui cada um. Então, quando eu falo de agentes biológicos da classe de risco 1, são aqueles em que, né, eu tenho ali baixo risco individual para o trabalhador, né, para o profissional que está ali manipulando, né, baixo risco individual também para a coletividade, ou ainda posso dizer que o risco para a coletividade é ausente, né, baixo ou ausente, e tem uma baixa probabilidade de causar ali doença em humanos saudáveis, né? Então, são ali todos os exemplos mais clássicos ali, são todos aquele rol ali de agentes biológicos que fazem parte da nossa microbiota natural, da nossa microbiota normal, seja gastrointestinal, seja da pele, enfim, né? Lactobacilos, lactococcus, saccharomyces, as cepas não patogênicas de E. coli, né? Porque a gente já sabe que, abrindo parêntese aqui importante, algumas cepas aí da E. coli, a E. coli, né, que faz parte da nossa microbiota natural, ao longo dos anos aí, né, por causa do uso indiscriminado de antibióticos, entre vários outros fatores, acabou sofrendo aí algumas mutações. E isso trouxe ali na existência de algumas cepas mais resistentes e mais patogênicas dessa E. coli. E essas cepas modificadas, né, geneticamente, essas cepas ali que são patogênicas, elas são sim capazes de causar doença em humanos. Porém, quando eu falo de cepas não patogênicas, aquelas cepas não modificadas, você entra aí na classe de risco 1, tá? Então, cuidado com isso, porque as demais cepas, aquelas que são capazes de causar doença, que são modificadas, né, elas entram em classe de risco 2, tá bom? Então, cuidado aí com esse pequeno detalhe. Então, essa é a classe de risco 1. E a classe de risco 2 é aquela em que os agentes biológicos, eles têm ali um risco individual moderado para o trabalhador, né, para aquela pessoa que está manipulando, baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, né, de transmissibilidade. Então, quando eu falo de risco individual aqui, eu poderia dizer até, né, baixo ou moderado, né, e de transmissibilidade, disseminação para a coletividade, tem um risco baixo, tá? São patógenos ali, são agentes biológicos que podem causar doenças ali em humanos, porém, as doenças que esses patógenos causam, elas são tratáveis, são curáveis, então a gente já tem meios eficazes aí para tratar, para curar, né, de profilaxia e tratamento para essas doenças. Então são os agentes biológicos classe de risco 2, tá? E dentro dessa classe de risco 2 aí, estão a maior parte das bactérias, vírus, protozoários, parasitas, enfim, tá? Que a gente trabalha aí no nosso dia a dia. Entra aí uma infinidade, como por exemplo, né, quando a gente fala de bactérias, Clostridium tetani, Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, aí que
com exceção da KPC, né, Klebsiella pneumoniae sem ser KPC, porque a Klebsiella pneumoniae que é KPC, que é produtora de carbapenemase, ela já é uma Klebsiella, né, multiresistente, ela já entra em classe de risco 3, tá? Leptospira interrogans, Mycobacterium leprae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningite, de Salmonella, Staphylococcus aureus, Streptus spp, né, toda a classe dos Streptus, Treponema pálido, Vibrio cholerae, enfim, a grande maioria ali, né, dos patógenos aí, né, dos agentes biológicos, das bactérias conhecidas aí entram em classe de risco 2, tá? E vírus, a gente tem aí, né, vírus das hepatites virais A e E, abrindo mais uma vez um parêntese aqui para chamar a atenção de vocês, para ter muito cuidado nesse sentido, porque quando eu falo de classe de risco e hepatites, eu preciso ter cuidado, porque quando eu falo de classe de risco 2, eu falo de hepatites A e hepatites E. As hepatites B e C são classificadas em classe de risco 3, tá? E não 2. A gente vai ver daqui a pouco a classe de risco 3, a gente vai ver que os exemplos ali são, alguns dos exemplos vão estar ali elencados, a hepatite B e C. Então, cuidado para não se confundir. Hepatites A e E, classe de risco 2. Hepatites B e C, classe de risco 3, tá bom? Então, cuidado aí para não gerar confusão e você não se confundir na sua prova, tá? Então, todos os tipos de dengue, né, do tipo 1 ao 4, chikungunya, zika, herpes, simplex, né, Epstein-Barr, influenza A, B e C, papilomavírus humano, sarampo, rubéola, todos esses aí são exemplos de vírus que estão ali elencados como classe de risco 2, tá? E aí, quando eu falo de parasitas, a grande maioria dos protozoários parasitas vão ser elencados como classe de risco 2 também, né? Ascaris, entamoeba, giardia, leishmania, plasmodium, Schistosoma mansoni, tênia, Segesório saginata, toxoplasma, trypanosoma, todos esses, tá? Todos esses, a grande, imensa maioria é classificado como classe de risco 2, assim como a grande maioria, praticamente todos os fungos. Então, por isso é que eu gosto de dizer, que para ficar mais fácil gravar, que seja bactéria, vírus, fungo, a imensa maioria vai ser classificada como classe de risco 2, tá? E aí, para você gravar a classe de risco 3 e 4, é mais fácil você gravar as exceções, né? Porque a grande maioria vai estar ali em classe de risco 2, tá? E classe de risco 3, para a gente continuar relembrando aqui, para continuar respondendo as nossas questões, a classe de risco 3 é aquela em que o risco individual para aquele trabalhador, para aquele profissional que está ali manipulando, trabalhando com aquele patógeno, é elevado, tá? É elevado. E uma probabilidade, né? A probabilidade de disseminação ali para a coletividade, ela já existe, né? Já existe uma probabilidade ali de transmissão e de disseminação para a coletividade de um modo geral. E esses patógenos, classe de risco 3, eles causam doenças graves, tá? E essas doenças nem sempre vão ter ali meios de tratamento e de cura eficazes. Ou algumas delas até têm tratamento, mas não tem cura, né? Então, dependendo aí da gravidade do patógeno, a gente pode dizer que não tem tratamento nem cura, e dependendo do patógeno, a gente pode dizer que tem tratamento, porém não tem cura, né? Então, a grande questão aí da classe de risco 3 é que nem sempre existem meios eficazes aí de profilaxia, tratamento e cura, tá? Então, classe de risco 3. Quais são os exemplos mais clássicos? Bacillus anthrax, Clostridium botulinum, Mycobacterium tuberculosis, Yersinia pestis, HIV 1 e 2, HTLV 1 e 2. Aí vai entrar aqui vírus das hepatites B e C também, tá? Eu me esqueci de colocar aqui, mas eu já enfatizei quando eu estava falando de classe de risco 2 e enfatizo mais uma vez, hepatites B e C entram em classe de risco 3, tá? HTLV, né, o vírus linfotrópico das células T, HTLV 1 e 2, vírus da raiva, vírus da febre amarela, todos esses entram em classe de risco 3, tá? Então, é uma classe já mais restrita. Então, por isso que eu digo que para decorar ou para você gravar, é mais fácil você gravar o que é classe de risco 3, o que é 4, o que é 1, e o restante todo vai ficar ali na classe de risco 2, que é a imensa maioria, né? Uma grande maioria. Então, dando continuidade, classe de risco 4, quando eu falo de patógenos, né, de agentes biológicos, pertencentes à classe de risco 4, eu falo de patógenos que têm um risco individual elevado para o trabalhador, né, que existe ali um risco elevadíssimo, né, um risco muito alto de transmissão, né, de causar doença para aquele trabalhador que está ali trabalhando, né, que está ali manipulando aquele agente.
existe uma probabilidade elevada de transmissibilidade, de disseminação para a coletividade. São patógenos que apresentam um grande poder de disseminação, né, de transmissibilidade de um indivíduo ao outro, né, que a transmissão é muito fácil, né, assim, de disseminar de um para outro, de uma pessoa para outra, para a coletividade em geral, né, de um indivíduo para outro. E são patógenos que causam doenças graves e usualmente, né, e grande parte das vezes, doenças que podem ser letais e doenças que não existem, que a gente não tem até o momento meios eficazes conhecidos aí de profilaxia, tratamento e cura, tá? E aí exemplos clássicos de classe de risco 4, ebola, febre hemorrágica, vírus da aftosa, né, e aí entra todas as variantes, febre aftosa, vírus da varíola e assim por diante, tá? Então é a classe de risco mais grave, dos patógenos mais graves, capazes de causar doenças mais graves e doenças usualmente letais, tá? E abrindo mais um parêntese para enfatizar mais uma vez para vocês, tá? Que quando eu falo de classe de risco 3, é aqui que está aqui, né, elencado, é aqui que está classificado o nosso SARS-CoV-2, tá? O nosso vírus da Covid-19, ele está aqui elencado, ele está aqui classificado em classe de risco. Minha letra ficou tão feia, né, gente? Vamos colocar aqui bonitinho. Ele está aqui elencado na classe de risco 3, tá? Por quê? Porque é um vírus, né, para o qual a gente não tem, né, até o momento, apesar de já ter vacina, não tem profilaxia, né, eficaz para cura, né, então a gente sabe, né, aquela questão, apesar de a gente já ter vacina, a gente não tem ainda meios de cura eficazes, né, a gente sabe que a gente trata os sintomas, mas não tem meios de cura eficazes para o SARS-CoV-2, né, para a Covid-19, então, pela gravidade desse vírus, né, ele é classificado como classe de risco 3, assim como todos os outros vírus da mesma família, né, do SARS-CoV-2, da família coronaviridae, né, então, classe de risco 3 também, tá? Então, gravem aí, porque isso com certeza tem grandes chances de ser questão na sua prova, tá bom? Então, dando continuidade, depois de ter feito essa revisão geral sobre classe de risco, vamos continuar respondendo as nossas questões e, claro, mais uma questão aí sobre classe de risco, tá? Sobre classificação de risco. Então, questão fresquinha de 2022 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, questão aí da banca FAURGS, então, questão fresquinha aí de 2022, tá? E a questão traz o seguinte: considere as afirmações abaixo em relação à portaria 2349 de 2017, que aprovou a classificação de risco dos agentes biológicos elaborada em 2017 pela Comissão de Biossegurança em Saúde do Ministério da Saúde. Quando ele fala dessa portaria 2349, é porque periodicamente, né, a gente sabe que todas as tabelas de classificação de risco, elas são ali revisadas periodicamente, né? E a última revisão que nós tivemos, a última atualização, revisão com relação à classificação de riscos do Ministério da Saúde foi essa portaria 2349 de setembro de 2017, onde ela veio ali atualizando, né, alguns itens e no caso, quando eu falo do SARS-CoV-2, como ele surgiu depois, obviamente, depois pela gravidade, pelo contexto de pandemia mundial e pelos agentes ali, os restantes dos agentes, né, da coronavírus já estarem classificados em classe de risco 3 anteriormente, porque a gente sabe que o SARS-CoV-2, ele apesar de ser um vírus novo, né, a família coronaviridae já era conhecida. Ele é um subtipo novo da família coronaviridae, né? Então, essa é a diferença. Então, ele é classificado como classe de risco 3, tá? Então, continuando aqui a nossa resolução, aí acerca, né, desse portaria 2349, vamos julgar aí os itens, as assertivas 1, 2, 3 e 4 e descobrir ali qual é a resposta correta, qual é a ordem correta, né? Quais que estão corretas, quais que estão erradas, tá? Então, a primeira assertiva traz que a classe de risco 1 inclui agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais adultos sadios, enquanto a classe de risco 2, tá? Inclui agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, para as quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Sim, né? Sim, podemos dizer que sim. Por quê? Classe de risco 1 são aqueles que não são capazes, né, de causar doenças em indivíduos saudáveis.
E a classe de risco 2 são aqueles agentes que causam infecção, que têm um risco de causar infecção, porém para os quais existe profilaxia e tratamento sim. Então, assertiva 1, corretíssima. A assertiva 2 traz que a classe de risco 3 inclui os agentes biológicos que apresentam moderado risco individual e alto risco para a coletividade, a comunidade, e para os quais existem usualmente medidas de tratamento ou prevenção. Gente, vamos aqui comigo. O que eu falei agora quando eu falei aqui do nosso quadro, tá? Quando eu falei do nosso quadro, vamos aqui voltar aqui ao nosso quadro para a gente relembrar aqui classe de risco 3. Classe de risco 3, eu não acabei de falar que são aqueles que nem sempre existem ali medidas eficazes de tratamento. Então, como é que eu venho aqui? A assertiva está falando justamente o contrário. Está falando que usualmente existe, né? Então, claro que está errada. Por quê? Porque nem sempre existe, tá? Então, é risco moderado, porém nem sempre existe medidas de tratamento aí e proteção, tá? E profilaxia e cura, tá? E prevenção. Então, também está errada essa assertiva justamente por isso, tá? Porque o não existe, né? Porque usualmente não existe, ou nem sempre existe, tá? Assertiva 2, errada. Assertiva 3 traz que a classe de risco 3 inclui os agentes biológicos com alto risco individual e moderado risco para a comunidade e para os quais não existem usualmente medidas de tratamento ou prevenção. Então, quando eu falo que alto risco individual, tá errado, porque não é alto risco individual, é moderado, tá? É moderado. Voltando aqui ao nosso quadro, ele traz aqui que o risco individual ele até é elevado e que nem sempre, né, nem sempre há medidas de proteção, de profilaxia e tratamento eficaz. Então, quando eu falo alto risco, ele é moderado ou alto, né? E quando eu falo que não existem usualmente medidas de tratamento e prevenção, também está errado. Por quê? Porque usualmente existem, né? Usualmente existe, nem sempre existe, ou seja, usualmente existe. Então, aqui ele traz que não existem usualmente, está errado. A palavra não aqui também invalida a nossa questão, a nossa assertiva, que também está errado, tá? Apesar de que se não tivesse o não aqui e tivesse o alto risco individual, eu poderia até considerar correto, porque entre alto / moderado eu considero ali característica de classe de risco 3. Porém, quando eu falo aqui que não existe usualmente, está errado, porque usualmente existe, tá? Usualmente existe ou nem sempre existe, tá? Então, medidas de profilaxia e tratamento eficazes. Então, isso torna errada a nossa assertiva 3. E a assertiva 4, que traz que a classe de risco 4 inclui agentes biológicos com alto risco individual, ok, para a comunidade, e para a comunidade também alto risco. Até o momento, não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra infecções causadas por esses agentes biológicos classe de risco 4. Certíssimo, corretíssimo, assertiva corretíssima. Então, assertivas corretas são as assertivas 1, 4, trazendo aqui como assertiva correta a nossa letra C, tá? Então, continuando aqui, lembrando aqui que eu vou até corrigir mais uma vez que eu posicionei a minha setinha errada, tá, gente? Então, peço desculpas que eu posicionei a minha setinha errada, tá? Então, a assertiva correta é a nossa letra C de casa, tá bom? Então, continuando aqui, essas questões, com mais uma questão, inclusive continuando aí na mesma prova de 2022, de lá do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, traz o seguinte: os laboratórios clínicos são classificados em níveis de biossegurança, NB1, NB2, NB3 e NB4, tá? De acordo com o risco biológico. Essa classificação de nível de biossegurança, ela leva em consideração o risco biológico dos agentes que são manipulados ali naqueles laboratórios. Marque a alternativa que apresenta o nível de biossegurança e o tipo de equipamento de proteção necessário para aqueles que manipulam amostras biológicas com potencial isolamento de patógenos como Mycobacterium tuberculosis, Francisella tularensis e Histoplasma capsulatum. Gente, volta aqui para mim. Por mais que, e isso eu vou abrir um parêntese para vocês aqui, a gente tem aqui 3 exemplos, né, de agentes biológicos. Por mais que eu tenha ali, às vezes, certeza de que um deles é determinada classe de risco e não tenha certeza dos outros, se eu tenho certeza que um deles é classe de risco 2, ou 3, ou 4, enfim, aí isso já me ajuda a responder a questão. Eu não preciso saber exatamente todas as bactérias, todos os vírus, todos os protozoários de cada classe de risco, né? Porque eu preciso ter uma ideia geral e por essa ideia geral eu já consigo julgar e responder a questão. Exemplo clássico aqui. A gente sabe, né,
tranquilamente que Mycobacterium tuberculosis pertence aí à classe de risco 3. Beleza, ok. E aí, apesar de eu não saber, né, de que a Francisella tularensis era classe de risco, qual classe de risco ela é, ou qual classe de risco a Histoplasma capsulato pertence, se eu sei a Mycobacterium tuberculosis, que é um exemplo clássico de classe de risco 3, eu sei que, né, eu já consigo responder tranquilamente a minha questão. Então, quando aparecer essas questões, não se desesperem por você não saber, né, os 3 ali, a classe de risco dos 3. Se você souber de um deles, isso já te ajuda a ter uma noção e conseguir responder ali a questão. Tá? Então, analise com calma os itens, analise com calma o enunciado, porque nem sempre, às vezes o enunciado, você não precisa saber, né, exatamente, ele te dá uma ideia, né, alguns exemplos que ele pode te trazer, te ajuda a responder a questão, mas nem todos, você não precisa saber de nem todos, não precisa ter certeza sobre nem todos, né? Esse aqui é um exemplo clássico. Então, se eu sei, por exemplo, a classe de risco do Mycobacterium tuberculosis, isso já vai me facilitar na hora em que eu vou conseguir responder a minha questão, apesar de não saber a classe de risco dos outros dois, que são, né, patógenos aí menos conhecidos aí, e são menos utilizados, quando a gente elenca ali os exemplos, né, de classe de risco 3, tá? Então, muito cuidado e tenham calma com relação a esses quesitos, tá? Então, se eu sei que Mycobacterium tuberculosis é classe de risco 3, isso já me ajuda e já me né, mata ali a minha questão. Porque a Mycobacterium tuberculosis é um exemplo clássico de classe de risco 3. Então, como é que eu vou responder a minha questão? Se eu sei que Mycobacterium tuberculosis é classe de risco 3, o que pergunta na questão? Marque a alternativa que apresenta o nível de biossegurança e o tipo de equipamento de proteção necessária para aqueles que manipulam amostras biológicas com potencial isolamento de patógenos como... Então, ele trouxe 3 exemplos, os 3 exemplos exatamente são da mesma classe de risco, né? Apesar de a gente não ter certeza, de não lembrar na hora que que o histoplasma e que a Facizella são classe de risco 3, se eu lembrar do Mycobacterium, já mata a minha questão. Classe de risco 3, NB3. Então, eu trago aqui, já mata a minha questão, que a resposta vai ser a letra C, NB3, e o equipamento de proteção necessário, que é uma cabine de segurança biológica classe 1 ou 2, corretíssima a minha questão, tá? Então, a minha letra C, corretíssima, sendo a resposta da minha questão. Então, percebo que muitas vezes, para você responder uma questão, para você acertar uma questão, você não precisa saber ali de tudo, né? Então, porque são esses exemplos que ele trouxe aqui, tanto da Facizella quanto do histoplasma, são exemplos que não aparecem usualmente em nenhum livro, que não são utilizados por professores usualmente, porque são micro-organismos, são agentes patológicos mais raros, né, de você ver aí na sua rotina, são micro-organismos mais raramente são citados, então não precisa você se desesperar por esse motivo, tá? Muita calma nessa hora e é fácil responder a questão, né, sem levar em consideração todos esses agentes biológicos aí, né? Então só com micobactérios já mata a questão tranquilamente. Então o ano 2021, mais uma questão aí, ano 2021, também fresquinha, banca da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também continuando aí falando, né, sobre classe de risco, né, sobre nível de biossegurança e classe de risco. Nós vamos ali continuar respondendo essas questões na nossa próxima aula, para a gente não estender o nosso tempo. Não saia daí que a gente já volta para dar continuidade a essa nossa resolução de questões.